Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos que têm a própria consciência cauterizada. Eles proibirão o casamento, exigirão a abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos com ação de graças pelos que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada é desprezível, se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Palavra do Senhor. Comentário 1 Timóteo 4, de 1 a 5. São João Crisóstomo. Navegam os que estão baseados na fé com uma âncora segura. De outro lado, os que a renegaram jamais se firmam, arrastados, porém, em todas as direções por muitos erros. Finalmente perdem-se no baratrô. O apóstolo já o declarou ao dizer que alguns naufragaram relativamente à fé. Agora, porém, assegura: o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores. Quanto aos maniqueus, aos encratitas, aos marcionistas e a qualquer dessas oficinas, ele afirma que nos últimos tempos alguns renegarão a fé. Vês que renegar a fé causa os males posteriores? O que quer dizer expressamente? Abertamente, claramente, com evidência, sem dúvida alguma. Não te espantes, diz ele, de que agora alguns, renegando a fé, tornem-se judaizantes. Virão tempos em que os partícipes da fé farão muito pior, não apenas acerca dos alimentos, mas também das núpcias, etc., dando conselho assaz pernicioso. Não fala a respeito dos judeus, como lhes caberia a expressão nos últimos tempos, e renegarão a fé? Mas trata dos maniqueus e seus chefes, denomina-os com razão espíritos sedutores. Inspirados por eles, falaram desta forma. O que quer dizer, por causa da hipocrisia dos mentirosos? Não mentem por ignorância ou falta de conhecimento, mas por simulação, conhecendo de fato a verdade, mas tendo a consciência cauterizada, isto é, levando vida perversa. Por que menciona apenas estes hereges? Cristo já predissera outros nesses termos. É necessário que haja escândalos. Mateus 18, 7. Aliás, prenunciou-os por meio da semente do trigo e dos rebentos da cisânia. Admira o dom da profecia de Paulo. Com efeito, antes de advirem, indicou até a época. Não admires, portanto, de que, nos primórdios da fé, tentem alguns introduzir dogmas letais, uma vez que, depois de muito tempo, quando já arraigada a fé, existiriam apóstatas. Eles proibirão o casamento, exigirão a abstinência de certos alimentos. Por que não citou outras heresias? Deu a entender dizendo espíritos sedutores e doutrinas demoníacas. Não tencionava dizer que já se haviam inserido nas almas, mas que já começavam relativamente aos alimentos. Quando Deus os criou para serem recebidos com ação de graças pelos que têm fé e conhecem a verdade. Por que não disse e pelos infiéis? Como pelos infiéis, quando por suas leis eles se abstêm deles? E então, as delícias não são proibidas? Certamente. Por que então se foram criadas para serem recebidas? Porque, embora criado o pão, é proibido o seu uso imoderado. O vinho também foi criado,
mas é interdito o excesso. Não ordena evitar agora as delícias por serem impuras, mas porque o uso imoderado delas enfraquece a alma. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada é desprezível, se tomado com ação de graças. Se é criatura de Deus, é boa. Tudo era muito bom, conforme Gênesis 1:36. Ao formular o que Deus criou, sugeriu todos os alimentos. Já anteriormente destacou a heresia dos que introduzem uma matéria incriada e afirmam que tudo isto foi extraído dela. Se, portanto, é bom, qual o sentido da locução? É santificado pela palavra de Deus e pela oração? É evidente que, se é impuro, foi santificado. Não se trata disto, mas fala contra aqueles que julgavam que havia criatura profana. Por conseguinte, apresenta 2 pontos. O primeiro, que nenhuma criatura é profana. O segundo, que no caso de se tornar profana, existe remédio. Emprega o sinal da cruz, a ação de graças, a glorificação de Deus, a renúncia a qualquer impureza. Podemos, portanto, purificar assim até a vítima oferecida aos deuses? Se não sabes que é uma delas, se sabes e comes, ficarás impuro? Não por ser vítima, mas devido à ordem de não ter comunhão com os demônios e a estabeleceres por meio dela. Por conseguinte, ela não é tal por natureza, mas por tua decisão e desobediência. Como? A carne de porco não é impura? Não, quando ingerida com ação de graças, com o sinal da cruz. Nem qualquer outra coisa é impura. Impura é a decisão, é não dar graças a Deus.